Capítulo 2. Proletários e comunistas. Qual é a relação entre os comunistas e os trabalhadores em geral? Os comunistas não formam um grupo separado ou diferente dos outros movimentos de trabalhadores. Eles não têm interesses próprios ou diferentes daqueles da classe trabalhadora como um todo. Também não tentam impor regras ou ideias exclusivas para guiar o movimento dos trabalhadores. O que diferencia os comunistas dos outros grupos de trabalhadores é que eles focam nos interesses comuns de todos os trabalhadores, independentemente da nacionalidade. Eles representam o movimento como um todo, em qualquer fase da luta entre os trabalhadores e a burguesia. Na prática, os comunistas são os mais determinados e ativos entre os movimentos operários de todos os países. Na teoria, eles têm uma vantagem. Eles entendem melhor as condições, o caminho e os resultados dessa luta dos trabalhadores. O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo dos outros movimentos de trabalhadores. É organizar os trabalhadores como uma classe unida, derrubar o poder da burguesia e conquistar poder político para os trabalhadores. As ideias dos comunistas não vêm de teorias inventadas ou fantasias de algum gênio que quer melhorar o mundo. Essas ideias surgem das lutas reais entre as classes, que podemos observar na história e nos dias de hoje. A abolição da propriedade privada não é algo exclusivo do comunismo. Na história, as relações de propriedade sempre mudaram. Por exemplo, a Revolução Francesa acabou com a propriedade feudal e deu espaço à propriedade da burguesia. O que faz o comunismo ser diferente é que ele propõe o fim da propriedade da burguesia, não da propriedade como um todo. A propriedade privada burguesa é a forma mais recente e completa de organizar os bens de maneira que uns poucos ganhem explorando o trabalho da maioria. Por isso, os comunistas resumem a sua teoria em uma frase: a suprassunção da propriedade privada dos meios de produção. Algumas pessoas nos criticam, comunistas, dizendo que queremos acabar com a propriedade que alguém conquista com o próprio esforço, fruto do seu trabalho. Aquela propriedade que seria a base da liberdade, da independência e da autonomia pessoal. Mas de que tipo de propriedade vocês estão falando? Da pequena propriedade de trabalhadores e agricultores que existia antes do surgimento da burguesia? Não precisamos acabar com ela. O avanço da indústria já fez isso e continua a fazer todos os dias. Ou estão falando da moderna propriedade privada da burguesia? Agora pensem, será que o trabalho assalariado, feito pelos trabalhadores, cria propriedade para eles? Não, de jeito nenhum. Esse trabalho cria capital, ou seja, a propriedade que explora o trabalho assalariado. Esse capital só cresce quando gera mais trabalho assalariado para continuar a exploração. A propriedade, como é hoje, funciona dentro de uma oposição. De um lado está o capital e do outro o trabalho assalariado. Vamos analisar essas duas partes. Ser capitalista não é apenas algo individual, mas social. O capital é o resultado do esforço de muitas pessoas trabalhando juntas. Ele só existe por causa dessa colaboração de vários membros da sociedade. Por isso, o capital não é um poder individual, mas sim social. Se o capital se torna propriedade de todos, ou seja, algo comunitário, pertencente a todos os membros da sociedade, isso não elimina a propriedade pessoal. O que muda é o caráter social da propriedade, pois ela deixa de ser usada para dividir as classes. Já o salário médio do trabalhador é o mínimo necessário para ele sobreviver e continuar trabalhando. Ou seja, tudo o que ele ganha serve apenas para manter sua vida básica, sem sobra que possa lhe dar poder sobre o trabalho de outra pessoa. Não queremos acabar com essa apropriação pessoal dos frutos do trabalho, aquela que garante o básico para viver. Queremos acabar com as condições miseráveis dessa apropriação, em que o trabalhador só sobrevive para aumentar o capital dos patrões e só é mantido vivo enquanto for útil aos interesses da classe dominante. Na sociedade burguesa,
O trabalho humano serve apenas para aumentar os lucros acumulados no passado. Na sociedade comunista, os bens acumulados serviriam para melhorar e enriquecer a vida dos trabalhadores no presente. Na sociedade burguesa, o passado controla o presente. Na sociedade comunista, o presente domina o passado. Hoje, o capital parece ter uma autonomia própria, enquanto as pessoas que realmente trabalham não têm nem liberdade nem independência. Quando falamos de acabar com essa relação, a burguesia diz que isso é o fim da liberdade e da individualidade. E eles estão certos. Trata-se, de fato, de acabar com a liberdade e a personalidade de caráter burguês, que só existem às custas da exploração. Na sociedade burguesa de hoje, liberdade significa liberdade de comércio, ou seja, a liberdade de comprar e vender. Mas, se acabarmos com o comércio, acabamos também com essa tal liberdade de comércio. Todo o discurso sobre liberdade que a burguesia gosta de fazer só faz sentido quando comparado ao passado, na Idade Média, quando o comércio era limitado e os burgueses eram controlados. Esse discurso não faz sentido diante da ideia comunista de acabar com o comércio, com as relações de produção burguesas e com a própria burguesia. Vocês ficam chocados porque queremos acabar com a propriedade privada. Mas, na sociedade de vocês, a propriedade privada já não existe para a maioria das pessoas. 9 em cada 10 não tem nada. Essa propriedade só existe porque a maioria é privada dela. Então, na prática, vocês nos criticam por querer acabar com algo que depende de que a maioria não tenha acesso a isso. Resumindo, vocês nos criticam porque queremos acabar com a propriedade de vocês. E sim, é exatamente isso que queremos. A partir do momento em que o trabalho deixa de ser transformado em capital, dinheiro, renda, ou seja, num poder que pode ser monopolizado, e quando a propriedade pessoal não puder mais ser transformada em propriedade burguesa, vocês dizem que isso seria o fim da pessoa. O que vocês realmente querem dizer é que pessoa, para vocês, significa o burguês, o dono da propriedade. E sim, essa figura precisa deixar de existir. O comunismo não quer tirar de ninguém o direito de usar os produtos da sociedade. Ele quer apenas acabar com a possibilidade de alguém usar isso para explorar o trabalho dos outros. Vocês dizem que, se acabarmos com a propriedade privada, todo mundo vai parar de trabalhar e a preguiça vai tomar conta. Mas, se isso fosse verdade, a sociedade burguesa já teria parado há muito tempo. Afinal, na sociedade de vocês, quem trabalha não ganha, e quem ganha não trabalha. Toda essa crítica não passa de uma repetição. Se acabar o capital, acaba o trabalho assalariado. E é exatamente isso que queremos. Vocês também dizem que, se mudarmos a forma como os produtos materiais são produzidos e distribuídos, isso vai acabar com a produção intelectual e cultural. Para vocês, acabar com a propriedade de classe é o mesmo que acabar com a cultura. Mas a cultura que vocês tanto defendem não é nada além de um sistema que treina a maioria das pessoas para serem como máquinas. Essa formação só serve aos interesses da sua classe. Por isso, não tentem argumentar com base nas suas ideias de liberdade, cultura, justiça ou direito para criticar a abolição da propriedade burguesa. Essas ideias de vocês são fruto das relações de produção e propriedade que a sociedade burguesa criou. O que vocês chamam de direito é só a vontade da classe dominante, transformada em lei, e essa vontade é moldada pelas condições materiais em que vocês vivem. Vocês, burgueses, tratam as relações de produção e propriedade como se fossem naturais e imutáveis, como se sempre tivessem existido e fossem parte da lei da natureza. Essa ideia não é nova. Todas as classes dominantes do passado também acharam que o seu sistema seria eterno. Vocês conseguem entender que a propriedade antiga e a propriedade feudal eram passageiras,
mas não aceitam que o mesmo vale para a propriedade burguesa. Os comunistas querem acabar com a família. Até os mais radicais ficam chocados com essa ideia. Mas vamos analisar. Em que se baseia a família na sociedade burguesa? Em capital e em interesse pessoal. Essa estrutura só existe plenamente para a burguesia. Para os proletários, o que vemos é o oposto: a ausência forçada de uma estrutura familiar sólida e o aumento da prostituição. Quando eliminamos o capital, eliminamos a base da família burguesa. E, com isso, a ideia de família como ela é hoje também desaparece. Vocês nos acusam de querer acabar com a exploração das crianças pelos pais. Sim, admitimos esse crime. Os comunistas querem substituir a educação familiar pela educação social. Mas parem para pensar. A educação que vocês tanto defendem já é influenciada pela sociedade. As condições sociais em que vocês vivem, as escolas e até outras instituições interferem diretamente ou indiretamente na educação. Os comunistas não inventaram essa influência da sociedade sobre a educação. Nós só queremos mudar o tipo de influência, retirando o controle das mãos da classe dominante. O discurso burguês sobre a família e a educação, sobre a relação especial entre pais e filhos, é hipócrita. Ele se torna ainda mais nojento quando sabemos que, por causa da grande indústria, os laços familiares dos proletários são quebrados e as crianças são tratadas como mercadorias ou ferramentas de trabalho. Os comunistas querem tornar as mulheres propriedade comunitária. Toda a burguesia grita isso em coro. Mas o que realmente acontece? Na sociedade burguesa, as mulheres já são vistas como simples instrumentos de produção. Quando ouvem falar em propriedade comunitária, os burgueses só conseguem pensar que isso também se aplicaria aos seus instrumentos, as mulheres. Eles não percebem que a proposta é justamente acabar com a visão das mulheres como objetos ou ferramentas de trabalho. Nada é mais ridículo do que a falsa moralidade dos burgueses ao nos acusar de querer introduzir uma comunidade oficial de mulheres. Os comunistas não precisam criar isso. Essa exploração das mulheres já existe há muito tempo dentro do sistema burguês. Os burgueses, não contentes em explorar os trabalhadores, também tratam as mulheres e filhas do proletariado como se estivessem à sua disposição. Isso sem mencionar a prostituição oficial. Além disso, muitos burgueses gostam de seduzir as esposas uns dos outros, tirando o prazer disso. Na prática, o casamento burguês já é uma comunidade de esposas. Se há algo que se poderia acusar os comunistas, seria de querer tornar oficial algo que hoje acontece de forma hipócrita e escondida. Mas é óbvio que, ao eliminar as relações econômicas atuais, também desaparecem as condições que sustentam tanto a prostituição oficial quanto a não oficial. Os comunistas querem acabar com a pátria e a nacionalidade. Essa é outra crítica comum. Mas, vamos ser diretos, os trabalhadores não têm pátria. Não se pode tirar algo de quem nunca teve. Porém, quando o proletariado conquistar o poder político, se organizar como classe nacional e se estabelecer como uma força unida, ele ainda será nacional, mas de uma maneira muito diferente do que a burguesia entende. Com o avanço da burguesia, vemos cada vez menos divisões e conflitos entre os povos. A liberdade de comércio, o mercado global, a padronização da produção industrial e a integração nas formas de vida estão eliminando os isolamentos nacionais. Quando o proletariado assumir o poder, esse processo será acelerado. A unidade de ação entre os países, especialmente os mais desenvolvidos, será essencial para a libertação dos trabalhadores. Assim como o comunismo propõe acabar com a exploração de uma pessoa por outra, ele também quer acabar com a exploração de uma nação por outra. Quando eliminamos os conflitos de classe dentro de um país, também eliminamos os conflitos entre nações. E as críticas religiosas, filosóficas e ideológicas?
Essas objeções nem merecem muita discussão. Não é preciso ser um gênio para entender que, quando mudam as condições de vida das pessoas e as formas como elas se relacionam, mudam também suas ideias, percepções e conceitos. Em resumo, muda a consciência delas. A história mostra que as ideias dominantes em qualquer época são sempre as ideias da classe dominante. Quando dizem que certas ideias revolucionaram toda a sociedade, isso só reflete que, dentro da sociedade antiga, estavam surgindo os elementos de uma nova sociedade. As ideias velhas caem junto com as antigas formas de vida. Por exemplo, quando o mundo antigo entrou em decadência, as religiões tradicionais foram substituídas pelo cristianismo. No século XVIII, as ideias cristãs foram superadas pelo iluminismo, enquanto a sociedade feudal lutava para sobreviver diante da burguesia, que na época era uma força revolucionária. As ideias de liberdade de consciência e liberdade de religião eram apenas uma expressão no campo do conhecimento daquilo que a livre concorrência representava na economia. Algumas pessoas dizem: as ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas e jurídicas mudaram ao longo da história, mas sempre existiram. Além disso, há verdades eternas, como liberdade e justiça, que são válidas para qualquer época. Mas o comunismo quer acabar com essas verdades, abolir a religião e a moral, em vez de reformá-las. Isso contradiz toda a história até agora. Mas o que significa essa crítica? A história da sociedade, até hoje, sempre foi marcada por conflitos de classes, grupos diferentes lutando entre si ao longo do tempo. Embora esses conflitos assumissem formas variadas, uma coisa era constante: a exploração de uma parte da sociedade por outra. Não é surpresa que a forma como as pessoas pensam, ou sua consciência social, também tenha sido influenciada por esses conflitos. Essa consciência só pode mudar completamente quando a oposição entre as classes for eliminada de vez. A Revolução Comunista é a ruptura mais radical com as formas de propriedade que vieram do passado. Então, não é estranho que ela também rompa de forma profunda com as ideias herdadas dessas antigas estruturas. Como já vimos, o primeiro passo de uma revolução operária é o proletariado se tornar a classe dominante, conquistando a democracia por meio da luta. Uma vez no poder, o proletariado usará sua posição para tomar, aos poucos, todo o capital da burguesia. Irá centralizar os instrumentos de produção nas mãos do Estado, que representará o proletariado como classe dominante, e irá aumentar rapidamente a capacidade produtiva da sociedade. Isso exigirá medidas que, à primeira vista, podem parecer autoritárias e insuficientes, mas que são necessárias para transformar completamente o sistema de produção. Essas medidas podem variar de país para país, mas nos lugares mais avançados podem incluir: número 1. Expropriar a propriedade privada da terra e usar as rendas para financiar o Estado. Número 2. Criar um imposto progressivo elevado. Número 3. Acabar com o direito de herança. Número 4. Confiscar os bens de emigrantes e rebeldes. Número 5. Centralizar o crédito nas mãos do Estado por meio de um banco estatal com monopólio exclusivo. Número 6. Centralizar o sistema de transportes sob o controle do Estado. Número 7. Expandir as fábricas e instrumentos de produção de propriedade pública e melhorar os terrenos agrícolas com planejamento comunitário. Número 8. Tornar o trabalho obrigatório para todos, organizando exércitos industriais, especialmente para a agricultura. Número 9. Unificar a agricultura e a indústria, trabalhando para eliminar gradualmente a diferença entre cidade e campo. Número 10. Garantir educação pública e gratuita para todas as crianças. Acabar com o trabalho infantil nas fábricas e combinar a educação com a produção material. Quando as diferenças de classe desaparecerem e toda a produção estiver nas mãos de indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político.
Isso porque o poder político, em essência, é o controle de uma classe sobre outra. Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se une como classe, se torna dominante por meio de uma revolução e elimina as antigas relações de produção, ele também elimina as condições que sustentam a divisão de classes. E, com isso, desaparece sua própria necessidade de existir como classe dominante. No lugar da velha sociedade burguesa, com suas divisões e conflitos de classe, surgirá uma nova associação. Nesta sociedade, o livre desenvolvimento de cada indivíduo será a condição para o livre desenvolvimento de todos.